Salve, salve, guerreiros, guerreiras, quem tá falando é o professor Zeca, do Matemática Concurso. E hoje vamos encerrar a nossa reta final da Polícia Penal de Minas Gerais. Hoje, senhores, veremos argumentos lógicos. Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos cumprir essa missão. Salve, salve, guerreiros, guerreiros! Vamos iniciar a nossa última aula da reta final da Polícia Penal de Minas Gerais. Senhores, já percorremos todo o edital dos senhores envolvendo raciocínio lógico. Vimos problemas envolvendo frações, teoria dos conjuntos, porcentagem, sequências de número, figuras e palavras. A parte de raciocínio lógico matemático já vimos proposições, conectivos. Junto com conectivos vimos negações, vimos equivalência lógica e implicação lógica e hoje veremos argumentos lógicos, argumentos válidos, né? Então vamos lá. Questão 1. Antes de iniciar a aula, senhores, vamos fazer um breve resumo do que pode acontecer ou do que não pode acontecer. Se os senhores têm alguma dúvida entre argumentos lógicos, eu vou deixar no card para os senhores aqui a aula teórica envolvendo lógica de argumentação com proposições categóricas. Muito importante, se vocês têm dúvida, voltar para dar uma revisada. Outra coisa, senhores, algumas questões permitem a possibilidade da criação de dois diagramas. E quando a questão deixar em aberto, ou seja, a questão permitir que os senhores construam dois diagramas, a resposta vai ter que ser de acordo com os dois diagramas. Vamos um exemplo para ficar mais claro. Questão 1. Considere verdadeira as seguintes proposições. Nenhum professor é mentiroso. Vamos lá, nenhum professor é mentiroso. Toda vez que os senhores vê o nenhum, o todo e o algum. Vamos aqui um breve resumo, né? O nenhum, vocês vão tentar decorar assim fora. Nenhum professor é matemático, um fora do outro. Nenhum professor é jornalista, um fora do outro. Nenhum professor é atleta, um fora do outro. Nenhum professor é tal coisa. Toda vez que falar nenhum, é fora. Toda vez que falar todo, é dentro. E algum, se eu lembrar de cruzar. Beleza, então. Toda vez que ele falar alguns, vai ter um cruzamento, ou seja, uma interseção entre os dois elementos. Então, como ele falou nenhum é o quê? É fora, né, senhores? Nenhum professor é mentiroso, ou seja, professor fora de mentiroso. Até aí tranquilo? Aí ele vem falar, ó, alguns advogados são mentirosos. Alguns, lembramos de o quê? Cruzar, né? Alguns advogados são mentirosos. Então, a de advogado e o mentiroso. Ó. O mentiroso e o advogado tem um cruzamento entre os dois aqui, ou seja, uma interseção. Só que ele deixou em aberto, né, senhores? Prestem atenção. Como ele falou que nenhum advogado é mentiroso, só que ele não deixou explícito se existe alguma possibilidade de um advogado ser professor. Então vamos reconstruir um segundo diagrama. Então vamos lá, ó. O diagrama do professor. Aí temos o diagrama do mentiroso. Sabemos que nenhum professor é mentiroso e o nenhum é fora, um fora do outro. Até aí tranquilo, né? Aí vem a segunda possibilidade. Ele fala que alguns advogados são mentirosos. Alguns é o que? Cruzamento. Então, A de advogado e ó, cruzamento aqui. Ou seja, existe um cruzamento com mentirosos e um cruzamento com professor. Ué, professor, mas a questão não falou nada para os senhores. Senhores, entendam, a questão não falou nada se existe a possibilidade de professor e advogado. Porém, se ele não fala nada, mas não negou, pode existir a possibilidade. Não estou falando para os senhores, ele deixou a questão em aberta. Quando a questão está em aberta, pode existir a possibilidade de dois diagramas. E agora a nossa resposta tem que ser de acordo com os dois diagramas, senhores. Tem que analisar os dois diagramas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Alguns professores são advogados. Então vamos ver se existe isso aí. Ó, professores e advogados. Existe um professor aqui, só que não existe no diagrama 1
a interseção entre professor e advogado. Estão entendendo? Não existe. Então, se já não existe, essa primeira aqui já poderíamos eliminar. No segundo diagrama, até existe, ó, professor e advogado. Ele aqui, ó, professor e advogado. No segundo diagrama, existe a possibilidade de um professor e advogado. Porém, no primeiro não existe. Como eu falei para os senhores, se no primeiro não existe, já poderíamos descartar essa possibilidade, correto? Aí ele vem, alguns advogados são professores. Senhores, tomem muito cuidado. Ele só inverteu, entendeu? Alguns é comutativo. Ele só inverteu. Alguns professores advogados e alguns advogados são professores. Geralmente, quase 100% das questões que eles colocar a mesma resposta, só que invertido, não vai ser essa resposta. Por quê? Uma questão não pode ter duas respostas iguais. Então, quando os senhores notar que tem duas alternativas só comutando, ou seja, A e B ou B e A, o senhor já pode descartar. Porque não pode existir duas respostas para a mesma questão. Uma questão provavelmente seria anulada. Então vamos lá. A B também não vai ser, por quê? É a mesma coisa, né? Alguns advogados são professor? Mesma coisa. Tá repetindo, vou descortar. Vamos para a C. Nenhum professor é advogado. Vamos lá. O professor, nenhum professor é advogado. Na primeira já deu 100%, correto? Só que na segunda, existe a possibilidade de um professor ser advogado. Então, se tá na primeira está certo, mas na segunda está errado, também vamos descartar, né, senhores? Que quando a questão permite fazer dois diagramas, a resposta tem que ser conforme os dois diagramas. Letra D. Alguns advogados não são professores. Vamos ver se existe essa possibilidade. Alguns advogados, os advogados não são professores, né? Ou seja, esses aqui, ó. Esse campo aqui é o campo dos advogados que não é professor. Por quê? O advogado mentiroso não pode ser professor. Ou seja, o advogado mentiroso não pode ser professor. Por quê? Ele já deixa claro aqui, ó, que nenhum professor é mentiroso. Ou seja, se o advogado é mentiroso, esse advogado mentiroso não pode ser professor. Ou seja, está certo no diagrama 1 e certo no diagrama 2. Ele é a nossa resposta. Então, senhores, como eu falei para os senhores, existe a possibilidade de ter dois diagramas. Quando a questão não é clara. Um tipo de questão clara eu vou apagar aqui para ficar mais, para deixar mais claro para os senhores. Vou apagar todo o diagrama aqui e vamos reconstruir essa questão. Muita calma, que isso aqui é muito importante para os senhores. Se os senhores conseguirem decorar, aprender isso aqui, todas as outras questões são consequências dessa. Olha lá, ó. Ele fala aqui, ó, nenhum professor é mentiroso. Seria o nosso argumento 1. Vamos numerar os argumentos. Argumento 1, nenhum professor é mentiroso. Argumento 2, algum advogado é mentiroso. Beleza. E o argumento 3 seria como? Nenhum professor é advogado. Aí fica, ó, nenhum professor advogado. Agora, o argumento não deixaria possibilidade de um terceiro diagrama, de um segundo diagrama. Quer ver? Ó, nenhum, sabe que nenhum é o quê? Fora. Então, P de professor e M de mentiroso, um fora do outro. Algum, sabemos que o algum é o quê? Algum cruza. Então vai ser um cruzamento entre o advogado e o mentiroso. Decora esse bizu, senhores. Nenhum, todo e algum. Nenhum fora, todo dentro, algum cruzar. Então, algum advogado é mentiroso. Ó. A de advogado. Tranquilo. Aí ele fala aqui na terceira. Acabamos de inventar, né? Nenhum professor é advogado. Ó. Professor advogado. Nenhum. Nenhum é fora. Um está fora do outro. Só tem a possibilidade de criar esse diagrama. Aí sim seria uma questão com apenas um diagrama. Aí todas as possibilidades os senhores teriam que tirar apenas desse diagrama. Estão entendendo? Vamos fazer mais uma questão. Questão número 2. Na figura a seguir, o diagrama A e o diagrama B representam respectivamente o conjunto das crianças cujos pais são divorciados e o conjunto das crianças com 7 anos de idade, matriculados em uma escola. Então, vamos pintar o diagrama A, que é respectivamente as crianças cujos pais são divorciados. Para ficar mais claro. O diagrama B, conjunto das crianças com 7 anos de idade. Até aí tranquilo. Ele fala que, considerando que apenas a parte sombreada esteja vazia, ou seja,
Ele falou que a parte sombreada é essa parte aqui, ó. Essa parte não existe nenhum elemento. Essa parte não existe nenhum elemento. Considerando que sombreado, ou seja, A menos B é igual a zero. O que seria A menos B? A menos B é tudo que tem A e não tem B. Tudo que tem A e não tem B é igual a zero, ou seja, não existe nada aqui, correto? Pode-se concluir corretamente que, senhores, se o conjunto A existe elemento, os únicos elementos do conjunto A vai ser uma interseção entre A, correto, e B. Ou seja, os elementos de A, quem são A? Crianças, pais divorciados. Vou botar aqui D de divórcio. Divórcio. E aqui 7 anos. No B 7 anos. Ou seja, as crianças que existirem em A, ela vai ser uma interseção entre B. Porque vimos que a interseção é um cruzamento, correto? Então, vamos analisar as questões. Alguma criança cujos pais são divorciados não tem 7 anos? Errado, né, senhores? Todas as crianças com o pai divorciado têm 7 anos. Por quê? Só existe o conjunto da interseção de o A. O A não existe sozinho. Então, questãozinha errada, letra A. Vamos para a letra B. Toda criança cujos pais divorciados tem 7 anos. Essa a nossa resposta, né, senhores? Por quê? Toda criança com pai divorciado é uma interseção com B. Se é uma interseção com B, além de ser divorciado, ela tem 7 anos. Então, nenhuma criança tem 7 anos de idade com pai divorciado. Errado, né? Existe a possibilidade. Toda criança tem 7 anos de idade e não tem pai divorciado. Errado, senhores. Porque existe criança com 7 anos e com pai divorciado. Questão alternativa, letra B de bola. Muito boa essa questão também, né? Vamos a mais uma. Admita como verdadeira a seguinte premissa. Alguns matemáticos são cozinheiros. Vamos novamente. Quando eu falo para os senhores que nenhum, bota aqui, nenhum é igual fora. Tranquilo? Alguns é igual cruzamento. Cruzar. E todo é dentro. Seguindo esse bizu é questão garantida. Se ele já falou aqui que alguns vai ser o quê? Alguns é cruzamento. Então vamos lá. Ó, alguns matemáticos são cozinheiros, ó. M de matemático, tranquilo, e C de cozinheiros. A caneta falhou? C de cozinheiros, ó. A interseção entre os dois aqui. Cruzamento entre os dois e nenhum atleta é cozinheiro. Ó, um A de atleta. Nenhum é fora, correto? Nenhum atleta cozinheiro. Tranquilo. Só que ele não falou nada do atleta e o matemático, né? Então, se ele não falou nada do atleta e matemático, fazer o quê? Mais um diagrama, né? Que vai ficar assim, ó. C de cozinheiro, M de matemático e um A de atleta. Ou seja, se ele não falou nada, existe a possibilidade de uma interseção entre atleta e matemático. E já existe a possibilidade de matemática e cozinheiro, né? A única coisa que ele falou que não existe é cozinheiro e atleta. Então, senhores, agora é só analisar as alternativas e lembrando que as alternativas têm que ser de acordo com os dois diagramas, correto? Então, vamos lá. Algum matemática não é atleta? Ó, tem um matemático aqui que ele não vai ser atleta. E o matemático que é cozinheiro é matemático cozinheiro. Esse matemático e cozinheiro, ele não pode ser atleta porque a questão deixa claro que nenhum atleta é cozinheiro. Ou seja, se o matemático é cozinheiro, então automaticamente esse matemático não pode ser atleta. Então, já achamos nossa resposta de cara, né? Vamos agora aqui, marcamos. Vamos terminar, vamos analisando as questões para título de aprendizado, né? Algum atleta é matemático? Vamos analisar. Ó, se algum atleta é matemático. Esse atleta aqui é matemático. Ó. Riscar bem aqui. Esse atleta é matemático. Porém, existe a possibilidade de um atleta não ser matemático. Então, com o diagrama 2 está certo, mas porém com o diagrama 1 não estaria certo. Por isso que a alternativa está errada. Algum matemático é atleta? Novamente, senhores, ele só inverteu a ordem, ó. É a mesma alternativa.
algum atleta é matemático e algum matemático é atleta. Quando eu falei para os senhores que não existe a possibilidade de questões com invertendo, né? Se ele inverteu ou comutou, significa que tem duas respostas certas. Então não pode ter duas respostas certas. Então, vamos lá. Nenhum atleta é matemático? Nenhum atleta é matemático. Existe a possibilidade. Esse atleta aqui não é matemático. Porém, existe a possibilidade de uma interseção entre os dois, ó, atleta e matemático. Então, no diagrama 1 ia estar ok, porém no diagrama 2 não ia estar ok, né? Então, por isso que a alternativa realmente ficou sendo a alternativa A. Questão 4, né? Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Rodrigo é astuto, Afonso é estudioso, todo professor é astuto, todo professor é estudioso. Logo, também é necessariamente verdade que, senhores, toda vez que ele trouxer proposições simples e logo atrás vier com proposições categóricas, todo, algum e nenhum, comece sempre pelos quantitativos. Ou seja, todo professor é astuto. Ó. P de professor, tranquilo. A de astuto. E por último, todo professor é estudioso. Senhores, note, eu posso colocar esse estudioso aqui fora. Vai ser o professor é astuto e o professor é estudioso. Logo, ele não deu a ordem clara se o estudioso é maior que o astuto ou o astuto é maior que o estudioso. Ele não deixou, quando ele deixa implícito, temos que fazer dois diagramas, correto? Então vamos lá, ó. P de professor, o E de estudioso e o A de que astuto, né? O A de astuto. Agora vamos analisar. Temos que analisar tendo que ser os dois diagramas para ser verdade, né? Vamos circular professor aqui para dar um realce. Então vamos lá. Ele fala: existe astuto estudioso? Vamos lá. Ele é astuto estudioso. Astuto estudioso. Existe astuto estudioso? Se ele colocar aqui, ó, no astuto, ele é astuto estudioso. E se colocarmos em estudioso, ele é estudioso e astuto. Estão vendo? Nos dois diagramas, está permitindo essa aqui. Vamos deixar ela aqui em stand-by para ver se realmente ela é a nossa questão certa, né? Rodrigo é estudioso? Ó, Rodrigo, ele fala que Rodrigo é astuto. Ele não fala nada que Rodrigo é estudioso. Então não podemos extrapolar essa informação, né? Ele só fala que Rodrigo é estudioso. Se colocasse Rodrigo aqui, ó, Rodrigo é estudioso, certo? Aqui, Rodrigo é estudioso. Ele não fala, ele falou astuto, né? Então não tem como assumir isso. Que aqui realmente ele sendo estudioso aqui, ele é só estudioso. Se colocarmos ele aqui, ele é estudioso e astuto. Porém, no primeiro diagrama, não deixa certo, né? Só no segundo diagrama. Não dá para marcar ele, então vamos eliminar. Todos os astutos são estudiosos. É errado, né, senhores? Porque todos os astutos são estudiosos. Por que é errado? Ó, porque se eu pegar esse astuto bem aqui, ele não é estudioso, ele só é astuto. Agora, se eu pegar esse astuto bem aqui, ele é astuto estudioso. Então, no diagrama 1 e no diagrama 2 é permitido e no diagrama 1 não é permitido. Então podemos eliminar. Afonso é professor. Em momento algum ele fala de Afonso alguma coisa, só fala que Afonso é estudioso, né? Então, não podemos declarar nada dele. Então, ficamos com o gabarito letra A. Existe astuto e estudioso, porque ó, aqui ele é astuto e estudioso. E se colocar ele dentro do estudioso, ele é astuto, estudioso e astuto. Então, ficou com os dois gabaritos, né? Com os dois diagramas em ok. Vamos para a próxima. Questão 5. Considere verdadeiras as seguintes proposições. Todo professor gosta de ler. Lembra que o todo é dentro. Ó. Professor lê. Todo professor gosta de ler. Tranquilo? Todo aventureiro não gosta de ler. Ou seja, aventureiro não gosta de ler. Todo aventureiro não gosta de ler. Então, vamos ver o que vai funcionar agora, né? Mas, professor, você não falou que todo fica dentro? Só que esse todo tá negando, né, senhores? Todo aventureiro não gosta de ler. Aqui você vai ter que negar, fazer um corpo de cintura, né? Somente quando o todo for positivo, ou seja, uma afirmação que o todo vai ficar dentro. Aqui, ó, todo professor gosta de ler. Professor lê, ficou dentro o todo. Na segunda, ele vem aqui, todo aventureiro não gosta de ler. Em vez de ficar dentro, ele está negando, ou seja, vai ficar fora.
É a mesma coisa ele falar, ó, todo mais não é igual a nenhum. Nenhum aventureiro gosta de ler. Vocês estão entendendo até onde eu quero chegar? Que o todo é dentro, certo? Mas se vir o todo mais não, o todo mais não é igual a nenhum, senhores. Por isso que vai ficar fora. E nenhum fora, correto? Então vamos lá. Algum aventureiro é professor? Ó, o professor aventureiro. Não, não vai existir nenhum professor aventureiro, porque todos os professores gostam de ler. E o aventureiro, nenhum aventureiro gosta de ler. Então já poderíamos eliminar aqui, né? Eliminar a letra A. Vamos lá. Nenhum professor é aventureiro, ó. Nenhum professor aventureiro, sim, porque todos os professores gostam de ler. E nenhum cara que gosta de ler é aventureiro. Então já ficaremos com a letra B de bola. Já poderíamos marcar. Olha lá, alguém que gosta de ler é aventureiro? É errado, né, senhores? Porque a única coisa que ele fala aqui é, ele fala que todo aventureiro não gosta de ler. E igualmente se fosse o contrário, é igualmente, né? Se ninguém gosta de ler aventureiro, o aventureiro também não gosta de ler. Estão entendendo? Então cancela também. Ninguém que gosta de ler é professor. É errado, né, senhores? Ó, quem gosta de ler, existe uma pequena parcela que é professor, assim como quem existe uma pequena parcela que lê e não é professor. Estão entendendo? Então, letra B de bola. Vamos para a vamos para a sexta, né? 6. Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Todo guarda metropolitano zela pelo patrimônio da cidade. Mas vamos lá, o todo é dentro. Se não tiver negando, né, senhores? Se for todo mais não é igual nenhum, nenhum é fora. Então, todo guarda, ó, guarda zela. Todo guarda metropolitano zela da cidade. Porém, alguns é o quê? Cruza, né? Alguns guardas metropolitanos têm 30 anos. Ó, vem aqui, ó. 30 anos. Se ele deixou desse jeito aí, o que significa que existe guarda metropolitano que tem mais de 30 anos, que são essa interseção, e existe guarda metropolitano que tem menos de 30 anos. Já poderíamos abrir essa possibilidade, né? A partir dessas afirmativas é possível concluir necessariamente que. Então vamos lá, o que podemos concluir disso? Algumas pessoas com mais de 30 anos zelam pelo patrimônio da cidade? Poderia, né, senhores? Poderia vir pessoas aqui, ó, tem mais de 30 anos e zela pelo patrimônio da cidade, correto? Já seria, nossa, vamos deixar aqui como um ok, né? Vamos analisar outros. Deixar aqui essa cor de outra cor aqui para não confundir ninguém. Beleza. Aí então vamos lá. Toda pessoa que zela pelo patrimônio da cidade tem mais de 30 anos. Errado, né, senhores? Esse grupo aqui, ó, ele é guarda civil, ele vai ter menos de 30 anos e vai zelar pela cidade. Essa pessoa aqui, ela tem menos de 30 anos e zela pela cidade. Só esse grupo aqui, vou pintar de verde para os senhores verem, somente esse grupo verde aqui, que tem mais de 30 anos e zela pela cidade. Então já poderíamos eliminar a letra B de bola. Vamos para a letra C. Alguns guardas metropolitanos com mais de 30 anos não zela pela cidade. É errado, né, senhor? Porque o guarda metropolitano, ele está dentro de zelar, ou seja, é inerente dele. Se ele é guarda municipal, ele vai zelar, porque ele está dentro de zelar, né? Então aqui já poderíamos eliminar. Lá, D. Pessoas que zelam pelo patrimônio da cidade é um guarda municipal. É um guarda metropolitano. É errado, né, senhores? Acabei de falar para os senhores que existe pessoas aqui fora do guarda municipal que zelam, né? Como existe pessoas com 30 anos que zelam e não é guarda municipal. Então, essa aqui também está errado. Realmente ficamos com a letra A. Algumas pessoas com mais de 30 anos zelam pelo patrimônio da cidade. Esse caso bem aqui, ó. Pessoas com mais de 30 anos, dentro de 30 anos, e zelam pela cidade. Não é guarda municipal. Estão entendendo? Realmente a letra A. Questão 7, né, senhores? Todo amigo de Marta é sambista. O todo, falei para os senhores que é dentro. Novamente, todo
é igual dentro. Mas, uma observação, todo mais não é igual nenhum, né, senhores? Exemplo, todo amigo de Marta é sambista. Se fala assim, ó, todo amigo de Marta não é sambista. É a mesma coisa de eu falar nenhum amigo de Marta é sambista. Estão entendendo? Se falar todo mais não é igual nenhum, que é igual a fora. Vocês têm que tomar cuidado com isso, né? Então, vamos lá. Todo amigo de Marta é sambista. O todo é dentro. Vamos lá. Amigo S de samba, né? Todo amigo de Marta, sambista. Todo amigo de Pedro não é sambista. Lá. Pedro, o amigo dele, e o sambista fora, né? Porque todo amigo de Pedro não é sambista. Logo, é verdade que... Então, o que já dá para concluir disso? Vamos separar só aqui para ficar mais claro. Que o amigo de Marta, botar M de Marta aqui para ficar com... Que todo amigo de Marta é sambista. E todo amigo de Pedro não é sambista. Ou seja, não tem nenhum amigo de Pedro que é sambista. Ou seja, também não vai existir nenhum amigo de Pedro que é amigo de Marta. Estão entendendo? Então vamos analisar as alternativas. Nenhum amigo de Marta é amigo de Pedro. Nenhum amigo de Marta é amigo de Pedro. Vamos deixar ela aqui em stand-by, né? Nenhum amigo de Marta é amigo de Pedro. Não, algum, né? Tô lendo errado. Pelo amor de Deus, que bizonhice, hein? Algum amigo de Marta é amigo de Pedro? Errado, né, senhores? Errado, não existe. Por quê? Não existe interseção entre os amigos de Marta e de Pedro, porque todos de Marta gostam de samba e nenhum de Pedro gosta de samba. O samba que está impedindo os dois de ser amigos. Olha, veja bem. Vamos lá. Nenhum amigo de Marta é amigo de Pedro. Correto, né, senhores? Não podem ser amigos porque um não gosta de samba, o outro já gosta de samba. Então já ficaremos com a letra B de bola. Vamos lá. Nenhum sambista é amigo de Marta. É errado, né, senhores? Que aqui dentro ele é amigo de Marta e é sambista. Estão vendo por que não pode essa? Vamos lá, D. Algum sambista é amigo de Pedro? É errado, né, senhores? Porque como nenhum Pedro é sambista, igualmente nenhum sambista é Pedro. Vocês estão entendendo? Então, realmente ficamos com letra B de bola, né, senhores? Questãozinha 7 aí. Questão 8. Considere verdadeiras as seguintes proposições. Todos os brasileiros são honestos. O todo é dentro, né? Ó, B de brasileiro e H de honesto. Todos os brasileiros são honestos. Muito bom, né? Todas as pessoas honestas dormem bem. Honesta, opa, dormir bem. Vamos mudar de cor aqui que fica mais claro o entendimento. Todos os honestos dormem bem. Honestos dormem bem. Então, se Luiz não dorme bem, é correto afirmar que... Então, o Luiz não dorme bem. Ó, o Luiz aqui fora. Ele não dorme bem. Senhores, é uma questão de visual, né? Se o cara é brasileiro, já falou que se ele é brasileiro, automaticamente ele é honesto. E se ele é honesto, ele dorme bem. Já disse que o cara não dorme bem. Se ele não dormir bem, ele já não é brasileiro e não é honesto. Então ele não pode ser brasileiro e não pode ser honesto. Já poderíamos descartar todos que falar isso dele, né? Não é brasileiro, não é honesto. Opa, já veio na cara aqui, né? Alternativa letra A. Por quê? Se ele tá fora, é questão visual, dá pra ver mesmo a resposta aqui. Ele não dorme bem. Se ele não dorme bem, ele não é honesto. E se ele não é honesto, ele não é brasileiro. Correto? Ele não é brasileiro, mas é honesto. Opa, a segunda parte está errada. É brasileiro? Já está errado. É brasileiro? É errado. Então, alternativa letra B de bola. Senhores, com isso encerramos a nossa reta final da Polícia Penal de Minas Gerais, senhores. Foram muitas aulas. Eu deixei disponibilizado para os senhores. Tenho os vídeos teóricos para os senhores acompanhar. Gostaria que os senhores se inscrevessem no canal. Curtam os vídeos para deixar o YouTube entender que é relevante para os senhores. E tenham uma boa prova, senhores. Um bizu que eu sempre levei comigo. Concurso você faz até passar.
Você não faz para passar, você faz até passar. Se não for o seu concurso, senhores, pode ter certeza que Deus está preparando algo maior para os senhores. É só não desistir da caminhada. A caminhada é árdua. Eu sei que é difícil, são noites em claros, passando sono, gastando dinheiro, mas tenho certeza que vai valer a pena, senhores. Fé em Deus e até uma próxima missão. Forte abraço e fiquem com Deus.